Olá, meus queridos, tudo bem? Turma, olha só, vamos então fazer correção. Corrigir os exercícios do anexo 6, que trata de sistemas de equação. Aqui, são apenas 3 questões, e o foco principal é identificarmos uma situação problema e traduzirmos qual é o sistema de equação que vai representar aquela situação. Também iremos resolver, fazer a leitura, montar o sistema de equação e achar a resolução dele, ok? Na primeira questão, então, fica o seguinte: Lucas comprou 3 canetas e 2 lápis pagando R$ 7,20. Danilo comprou 2 canetas e 1 lápis pagando R$ 4,40. O sistema de equação de primeiro grau que melhor representa essa situação é qual deles ali? Vamos primeiro observar uma coisa. Vamos fazer a leitura e extrair. Eu preciso, na leitura da situação problema, eu preciso extrair 2 equações. É isso? O sistema de equação é formado por, no mínimo, 2 equações. Então, neste caso, vamos fazer uma leitura mais minuciosa aqui com atenção. Lucas comprou 3 canetas e 2 lápis e pagou R$ 7,20. Está aí a nossa primeira equação. Ela vai sair daqui. Olha só, Lucas comprou 3 canetas. Se eu soubesse o preço da caneta, eu diria que era multiplicar 3 vezes o valor de cada caneta, somar com 2 vezes o valor de cada lápis e teria que chegar no total de R$ 7,20. Mas eu não sei o preço da caneta e muito menos do lápis. Então, quando eu não sei, eu vou colocar aqui caneta poderia ser considerado como X e lápis como Y, ou seja, o preço do lápis é representado pela letra X e o preço da caneta, desculpa, é representado pela letra X e o preço do lápis é representado pela letra Y. Então, se o Lucas comprou 3 canetas, é 3 vezes o preço da caneta. Então, 3 vezes X. Ó, olhando aqui, nós já temos essa equação que já está atendendo isso aqui. Né? Aqui também está 3 vezes x, aqui já está fora, aqui está certo também. Mas, agora, 2 lápis está aqui. Só que, nesse caso, vamos observar uma coisa. Somando, eu tenho que somar o total de preço de caneta com o total de preço de lápis para dar 7,20, né? Então, tem que há uma adição entre os dois, ó. Então, 2 vezes o preço do lápis, aqui está ok, tem que dar 7,20, está perfeito. Nessa aqui, ele não está somando, ele está subtraindo, então está fora. E aqui? Aqui, o que é o problema nessa aqui? Aqui não representa 2 lápis, aqui representa 1 lápis, né? Só tem Y, então seria o preço de 1 lápis. Então, já de cara, a gente já consegue perceber que a resposta, pela exclusão, a resposta correta tem que estar na letra A, mas vamos continuar a fazer a leitura para ter certeza. Danilo comprou 2 canetas, então 2 vezes o preço da caneta, ó, 2x. Junto com quem? Somado com quem? O preço do lápis. 1 lápis, então apenas Y, né? O preço de 1 lápis. Se eu multiplico o valor das 2 canetas mais o preço de 1 lápis, o valor tem que dar 4,40. Então, nós temos aqui que realmente confirmado que a nossa resposta correta é quem? A alternativa, a letra A, né? Então, letra A aqui é a resposta correta, tá bom? Então, ó, vai lá e marca letra A. Bem, agora na nossa segunda questão, ela vai dizer assim: numa festa tinha 60 pessoas, dos quais eram homens e mulheres. A quantidade de mulheres era o dobro de homens. Onde quantidade de mulheres é representada por X e quantidade de homens representada por Y. Aqui nesse exercício temos que tomar cuidado com uma coisa. O sistema de equação que melhor traduz esse problema é qual deles? Observe uma coisa, vamos começar a fazer a leitura e tentar extrair nossa primeira equação. Numa festa tinha quantidade de pessoas, 60 pessoas, total de pessoas, 60. Nesse total era homens e mulheres. Só que aqui, ó, toma muito cuidado com isso aqui, a quantidade de mulheres é representada por X. Então, eu falei primeiro homens e mulheres, mas o X representa mulher e o Y representa o homem. Aí nós olhamos aqui nas alternativas, começa sempre com X e depois Y, ou seja, vai falar primeiro mulheres e depois vai falar de homens. Houve uma inversão, então toma cuidado com isso, porque esse é o ponto principal desse problema. Quando você não consegue ver, você não podia definir aqui quem seria X e quem seria Y, porque já veio definido. Então, nós vamos olhar o seguinte: se eu juntar homem com mulher, então homem mais mulher, ou nesse caso aqui, né, as alternativas que nós temos sempre está colocando a mulher em primeiro lugar. Então, mulher mais homem, total tem que ser 60. Ó, a primeira está ok, né? Então, aqui, ó, se eu juntar X, que são as mulheres,
mais homens é igual a 60. A B também está certa, tá ok. Agora, quando partimos para Y, está subtraindo. Para Y, né, para a letra C, alternativa C, está subtraindo. Quando eu olho aqui na alternativa D, ele está somando, mas é 2 vezes. Espera aí, 2 vezes por quê? Eu só quero saber nessa primeira parte a quantidade de homens mais quantidade de mulheres. Então, por exclusão, C e D estão fora. Agora, entre A e B, o que vai definir agora para mim confirmar essa informação? A última parte da informação. A quantidade de mulheres, mulheres é o dobro. Então, a quantidade de mulheres é igual ao dobro da quantidade de homens. Gente, se mulheres é representado pela letra X, então, mulheres é igual ao dobro de homens. E o homem é representado por Y, então, 2 vezes a quantidade de homens, né? Então, nesse caso, a gente já sabe que nessa peça tinha mais mulher do que homem, que elas eram o dobro, tá? Não vale essa aqui, por quê? Porque inverteram aqui as variáveis, as incógnitas. Aqui a leitura seria assim, homens, que é o Y, é igual ao dobro de mulheres, né? E está errado. Então, letra A também é a nossa resposta correta para essa questão, tá bom? Deixa eu apagando aqui para a gente passar para a última situação. Ela agora vai cobrar da gente que façamos a leitura, né? Mas também que possamos fazer a resolução. E olha só, na 8ª série, há 44 alunos entre meninos e meninas. A diferença entre o número de meninos e meninas é 10. Qual o total de meninos e meninas nessa turma? Então, a primeira coisa que nós vamos pensar é o seguinte: que quantidade, né? Já que eu não sei a quantidade nem de meninos nem de meninas, nós vamos estabelecer, né, X e Y, uma letra que represente meninos e meninas. Então, primeira equação vamos focar, né, e observar aqui o quê? Nos concentrar na quantidade de alunos. Eu sei que meninos e meninas tem que dar 44 alunos. Então, poderíamos dizer assim, X mais Y é igual a 44, correto? É a nossa primeira equação, né? Meninos mais meninas, né? Estou fazendo na ordem da leitura agora aqui, tranquilamente, eu posso escolher, não é igual à questão anterior. Meninos mais meninas é igual a 44. Ok. Agora, a diferença, quando eu falo a diferença, então, ou seja, meninos, né? A diferença entre meninos e meninas. Então, a quantidade de meninos menos a quantidade de meninas vai dar uma diferença de 10. Então, só pode ser o quê? X, que é meninos, menos Y, que é meninas, tem que ser igual a 10. Pronto, nosso sistema de equação está montado. Agora, nós temos 2 formas para resolver e descobrir quantos meninos e quantas meninas é possível encontrar aqui. Como é que eu faço? Eu posso usar o método da adição ou o método da substituição. Vou falar com vocês e resolver pelo método da substituição. Primeira coisa no método da substituição é fazer o quê? Vamos escolher uma das equações e, entre elas, nós vamos isolar a incógnita. Então, nesse caso aqui, tanto faz uma com a outra, eu vou pegar essa primeira equação aqui, x mais y é igual a 44. E vou isolar a incógnita. O que vai acontecer quando eu isolo a incógnita? Eu vou escolher uma das letras e deixar isolada. Nesse caso, eu deixei isolado o y. O y representa quem? Meninas, né? O y representa as meninas. O que aconteceu aqui? Simplesmente pegamos o x e passamos para o outro lado. O x era positivo, ele veio negativo. Então, eu sei o quê? Que para mim saber a quantidade de meninas, é eu pegar o total de alunos da sala e diminuir a quantidade de meninos. É bem óbvio isso, né? Mas eu vou também entender que é o seguinte, já que eu não sei a quantidade de meninas e muito menos de meninos, eu vou dizer que quantidade de meninos, ou seja, o y, que representa a quantidade de meninas, é 44 menos x. Reserva aí. Agora nós vamos ir para a segunda equação e vamos substituir. Por isso que fala que é o método da substituição. Onde tem o y aqui, nessa equação, eu vou substituir por tudo isso aqui, 44 menos x. Eu vou substituir. E nós teremos então assim, x menos y, ou seja, 44 menos x é igual a 10. Significa agora que eu preciso tirar esses valores do parênteses. Só que para me tirar do parênteses, vai haver uma regrinha de sinais que vai acontecer aqui com esse sinal negativo. Toda vez que eu estou tirando algo do parênteses e eu tenho um sinal negativo de fora,
Quando os valores saem do parênteses, ele muda o seu sinal. Aqui não era 44 positivo, então obrigatoriamente o contrário seria negativo. Aqui não é menos x, então vai ser mais x. Então, ficará a nossa nova conta assim, ó, x menos 44 mais x é igual a 10. Gente, x mais x dá quanto? Eu posso fazer conta entre aqueles x, não posso? Só 44 que eu não posso. Então, x mais x eu terei 2x menos 44, que é igual a 10. Isolando a incógnita, afinal de contas, eu preciso saber o valor de x, eu vou passar o menos 44 lá para o outro lado. Ó. Menos 44 vai para o outro lado, e nós teremos, então, aqui que será 2x igual a 10, aí era menos, ele passa como mais 44. 10 e 44, gente, dá 54. E o 2, só está faltando eu tirar o 2 ali agora, para isolar realmente a incógnita, e ficar apenas o x. Então, o 2, ó, o 2 multiplica, não confundam. O 44, ele passou com o sinal de mais porque ele estava subtraindo aqui. Como o 2 não está adicionando ou subtraindo, ele passa dividindo. E vai ser, então, o quê? 54 dividido por 2. 54 dividido por 2 dá 27. Resumo, achamos o total de meninos. O total de meninos aqui, então, sabemos que é 27. Uma vez que eu sei o total de meninos, o que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente agora preciso descobrir o total de meninas. É só ir na primeira fórmula aqui, que eu sei que meninas é o total de alunos menos a quantidade de meninos. Ou seja, substituindo x por 27, é 44 menos 27. E 44 menos 27 é 17. Resposta, então, nessa turma, há 27 meninos e 17 meninas. Gente, ficou a nossa correção aqui. Espero que todos tenham entendido, compreendido, né? E até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.